Após um incidente no qual vários trabalhadores ficaram gravemente feridos, os funcionários da fábrica invadiram os escritórios para exigir justiça, pois seu chefe se recusou a assumir a responsabilidade. Logo as coisas se tornaram violentas quando os funcionários começaram a destruir tudo que encontravam. Quando a polícia finalmente chegou, os funcionários se empurraram contra eles, e o Michael pula em um policial para começar a espancá-lo. Mais policiais vêm atrás dele para contê-lo e o prender. Algum tempo depois, o vídeo da prisão do Michael ainda estava online, e os adolescentes gostam de rir disso. Isso faz com que a filha do Michael, Selma, perca a cabeça e ela pega um monte de cocô de cavalo para esfregar no rosto do seu colega de classe. Depois de conversar com a diretora, a sua mãe Elise não sabe mais o que fazer. A Selma tem se comportado muito mal desde que seus pais se divorciaram e o Michael foi enviado para a prisão. Embora recentemente ele tenha sido libertado com uma tornozeleira eletrônica, durante uma noite, enquanto fica com seu pai, a Selma assiste às notícias e descobre que, na América Latina, estão enfrentando uma chuva 1000 vezes mais ácida do que o normal, que matou milhares de animais selvagens. Essa chuva foi causada pela poluição e pelo aquecimento global. Os cientistas preveem que ela chegará no hemisfério norte em breve. No dia seguinte, começa a chover intensamente e a Elise percebe que a Selma deixou a janela do quarto aberta. Então ela coloca uma toalha no chão para cuidar da água. Então, ela adormece na cama da sua filha, sem perceber que a toalha começa a perder a cor. No dia seguinte, não chove, mas ainda estava muito nublado, e as pessoas seguem de perto as notícias, porque a chuva continua aparecendo em lugares aleatórios no país todo. No trabalho, o Michael percebe que o chão molhado tem uma consistência estranha. Nesse momento, ele recebe uma ligação da Elise, que quer buscar a Selma na escola, mas não vai porque estava muito preocupada com o problema da chuva. Como o carro dela estava na garagem, o Michael terá que levar ela. No entanto, quando chegam à escola, eles descobrem que a turma saiu para andar a cavalo e os alunos deixaram celulares para trás. Eles pegaram a estrada para a floresta para encontrar a Selma, mas todos os pais tiveram a mesma ideia e há um congestionamento que não os deixa passar. Grandes nuvens escuras já estão se formando acima da floresta, então Michael dirige desesperadamente para fora da estrada para encontrar a sua filha. Enquanto isso, nós vemos que a Selma não sabe andar de cavalo muito bem. Ela estava presa na floresta enquanto seus colegas estavam avançando. Algumas gotas de chuva começam a cair, queimando os galhos no chão e machucando os cavalos, que fogem em pânico e fazem a Selma cair. Quando Michael e a Elise se aproximam o suficiente da floresta, percebem que não há espaço para passar com o carro. Então Michael sai do veículo e continua a pé, procurando primeiro os estábulos onde os pobres cavalos estão enlouquecendo. A Selma também estava correndo e logo ela finalmente consegue voltar. Se reunindo com o seu pai, quando ele sai, eles se apressam e conseguem entrar no prédio de treinamento bem antes de começar a chover. Algumas gotas conseguem passar pelos buracos no teto, queimando o chão. O Michael procura algumas cobertas que pode usar para se cobrir enquanto ele liga para Elise para contar a sua localização. É difícil para Elise dirigir porque a forte chuva estava afetando a visibilidade, mas eventualmente ela encontra o prédio e estaciona do lado de fora, para que o Michael e a Selma possam entrar. Enquanto eles voltam para a estrada, eles podem escutar pessoas gritando de dor por conta da chuva ácida. Eventualmente, eles encontram a estrada bloqueada, e novamente eles não podem voltar porque os carros atrás deles estão alinhados, todos com tinta derretendo. Quando a Elise encontra uma abertura, ela dirige para a direita, mas ficou presa em uma seção diferente do congestionamento. Isso permite com que algumas pessoas puxem suas portas e um cara com o rosto gravemente danificado até consegue entrar, mas o Michael o chuta imediatamente para fora e certifica-se de trancar as portas corretamente. Então a Elise entra em outra abertura e dirige o mais rápido possível, empurrando um monte de carros para fora do caminho no processo. A Selma não aguenta mais o pânico e tem um colapso enquanto observa a tinta no teto mudar de cor. Momentos depois, finalmente para de chover. A área estava repleta de corpos e objetos que foram derretidos por conta da chuva ácida. A família para no estacionamento de um supermercado e pega um monte de roupas e cobertores para se cobrir e cobrir o carro. A Elise liga pro irmão no trabalho, mas ele não pode se juntar a eles porque bloquearam todas as estradas. O Michael tenta ligar para sua namorada, mas só recebe caixa postal. Pelas próximas horas, a família vai embora com a intenção de deixar o país, o que muitas pessoas estão tentando fazer. Durante a noite, o carro finalmente para de funcionar por conta de todo o dano causado pela chuva ácida, e a porta traseira fica presa. O Michael a chuta algumas vezes para poder abrir, enquanto diz a Selma para não respirar caso algum ácido respingue.
Depois, a família vagueia até encontrar um prédio abandonado. O Michael se certifica de que não há outras pessoas dentro e fica surpreso ao descobrir que o lugar estava decorado para uma festa que não pôde acontecer. Há também um gato roubando comida da festa e a Selma quer acariciar ele, mas a Elise a impede porque pode haver ácido na sua pele. O Michael finalmente consegue entrar em contato com a sua namorada e confirma que ela estava bem, mas logo perde o sinal. A água da torneira estava funcionando, mas eles não podem ter certeza se é seguro ou não. Então o Michael coloca um pouco em uma tigela e deixa para o gato testar. A Selma fica bem brava por usar o pobre animal dessa forma. Imediatamente esvazia a tigela na pia. Pelo menos a Elise encontrou algumas garrafas de água e deixa a Selma tomar. Então, eles têm algumas bandejas de alumínio e fita adesiva para cobrir os seus pés para proteção extra. Minutos depois, a tigela parece derretida, o que significa que a água da torneira não é segura. A única coisa na geladeira é álcool e comida de festa, então eles têm isso para o jantar. A Selma estava preocupada porque não acha que podem sobreviver a pé. E quando seus pais tentam discutir ideias, surge uma discussão. Eles gritam um com o outro, sem ouvir a Selma pedindo para que parem. O Michael fica tão irritado que quebra um copo e sai do quarto. Mais tarde, eles vão dormir, mas podem escutar gotas de chuva se infiltrando pelos pontos fracos do teto. A Selma não consegue dormir e decide procurar o gato, apenas para encontrar um rastro de sangue que leva ao corpo do pobre gatinho morto. Chateada, a Selma volta e deita ao lado da mãe para se confortar. Na manhã seguinte, a família volta para a estrada. Não estava chovendo por enquanto, e muitas outras pessoas também estão tentando deixar o local a pé. A multidão fica maior quanto mais horas se passam, e quando finalmente encontram a ponte, há dezenas de pessoas e carros presos. Então foi descoberto que a polícia estava bloqueando o caminho e só permite que pequenos grupos de pessoas passem a cada poucos minutos por motivos de segurança. A multidão não se importa e continua empurrando um ao outro, fazendo com que a Elise se separe da sua família. Quando a polícia finalmente permite outro pequeno grupo passar, a Elise também é empurrada para frente. Ela tenta dizer aos policiais que a sua família estava lá fora, mas eles não se importam e a fazem continuar. Ao atravessar a ponte, ela descobre que há um enorme buraco no meio, explicando a atitude da polícia. A multidão estava ficando mais agressiva a cada segundo, e a Selma quase é esmagada, então a polícia tem que disparar gás lacrimogênio para fazê-los recuar. Nesse momento, a ponte faz um barulho estranho, e quando o grupo olha para cima, eles descobrem que a ponte estava desmoronando. Os destroços que caem matam imediatamente algumas pessoas, e o restante começa a correr de volta. Mas as pessoas da frente ainda não perceberam e continuam a empurrar para atravessar, causando choque entre as multidões. A Elise tenta alcançar a sua família, mas fica presa entre os corpos empurrados, e todo esse caos faz a grade se quebrar. Algumas pessoas caem na água, incluindo a Elise, cuja pele começa a queimar imediatamente por conta do ácido. A Selma percebe isso e deixa a ponte para correr para a margem, desesperada para resgatar a sua mãe. No entanto, Michael a segue e a impede antes dela tocar na água. Então agora eles devem assistir em lágrimas o corpo morto da Elise flutuar. Como a ponte não pode mais ser usada, a polícia leva o restante da multidão para uma base militar. O Michael consegue ligar para sua namorada, mas ela não responde. Em seguida, a multidão é dividida em vários caminhões militares, e eles compartilham a pequena quantidade de água engarrafada que tem durante a viagem. Eventualmente, os caminhões encontram a estrada bloqueada, então os soldados fazem com que todos saiam dos veículos para continuar a pé, usando fumaça vermelha como sinal para que ninguém se perca. Nesse momento, eles percebem as nuvens escuras se aproximando, então começam a correr o mais rápido que podem. A Selma estava fraca e continua tropeçando. O Michael tem que ajudar ela a se levantar e apoia ela enquanto se movem. Esse atraso faz com que eles percam a multidão, mas felizmente o Michael encontra um túnel nas proximidades e rapidamente retira todas as folhas e terra para fazer um espaço suficiente para eles se esconderem antes da tempestade começar. Há tanta chuva caindo que parte dela estava entrando no túnel e derretendo a terra, então o Michael e a Selma têm que continuar se movendo no escuro. O Michael eventualmente escorrega e cai, fazendo com que a umidade ácida o faça sangrar. Momentos depois, finalmente eles encontram a saída do túnel. Parou de chover, mas o telefone do Michael estava sem bateria para poder pedir ajuda. A dupla continua viajando por horas e eventualmente encontram algumas casas, mas ninguém atende às batidas desesperadas do Michael. O cansaço e a dor finalmente o dominam e ele desmaia no chão. Então a Selma chora no meio da rua pedindo ajuda. Quando Michael acorda, descobre que estava dentro de uma das casas pertencentes a Deborah e o seu filho.
A Débora compartilha um pouco de água engarrafada e roupas limpas com eles, mas se recusa a compartilhar a sua comida, porque só tem o suficiente para ela e o menino. A Selma vagueia pela casa e encontra um quarto cheio de manchas de ácido, com uma estranha máquina protegida por plástico. Quando estava prestes a tocar nela, a Débora a impede, explicando que é importante para a diálise do seu filho. O Michael se oferece para ajudar a trazer a máquina para baixo para que o menino não seja exposto ao ácido, e a Débora fica tão grata que aceita compartilhar um pouco de comida com eles e deixá-los passar a noite. Então Michael pega um machado emprestado e tenta entrar na casa vizinha, mas as nuvens escuras estão se aproximando, então ele precisa se apressar antes de fazer qualquer progresso. A tempestade começa a ficar furiosa do lado de fora, e a Débora sabe que a casa não vai aguentar muito tempo, então ela toma uma decisão muito difícil. O Michael escolhe dormir na garagem ao invés de pegar um quarto, só por segurança. E uma vez que ele e a Selma estão instalados, a Débora tranca secretamente a porta deles, então ela vai deitar com seu filho para cantar para ele poder dormir, enquanto espera pelo fim. Logo, muitos pontos ao redor da casa começam a derreter, especialmente as torneiras da água. A tinta mancha as paredes como se fosse sangue e uma fumaça horrível começa a sair do aquecedor. O Michael e a Selma acordam com esse barulho da casa se desfazendo e lentamente tentam verificar os seus anfitriões, apenas para encontrar a porta trancada. Conforme os gases tóxicos começam a alcançar a Débora e o menino, o andar de cima finalmente desaba e o Michael tem que arrastar a Selma para longe da porta enquanto ela grita o nome dos meninos. Ela não quer abandonar seus novos amigos, mas o Michael apenas a empurra para dentro do carro da Débora antes de abrir a garagem e partir. Estava extremamente escuro lá fora, e o Michael faz o possível para dirigir rápido apenas com as luzes dianteiras como guia. O carro é elétrico, e a voz do computador continua anunciando que os sistemas estão falhando, a ponto de forçar o carro a parar para a segurança dos seus passageiros. O Michael bate algumas vezes para fazê-lo funcionar novamente e continuar dirigindo, sem de fato um destino em mente. Depois de viajar por horas sem chuva, eles encontram nada além de mais campos abertos, e o Michael para o carro. A Selma tenta fazê-lo admitir que estava perdido, e o Michael perde a paciência gritando com ela antes de sair do carro. Logo a perna do Michael começa a queimar, então ele volta para o carro e descobre que a Selma sumiu. Ela estava tentando fugir, mas também tem problemas com o chão queimando. Então ela sobe em cima de uma estrutura que estava afundando. O Michael escuta seus gritos e dirige na sua direção, mas o carro também começa a afundar na lama. Então ele precisa continuar a pé. Ele alcança a Selma a tempo e a carrega nas suas costas, o que significa que suas pernas ficam gravemente queimadas, e enquanto se movem, eles conseguem chegar ao carro novamente e subir nele, onde o Michael desmaia. Na manhã seguinte, a Selma acorda ao escutar um caminhão e descobre que o exército veio resgatá-los. A dupla é levada para um abrigo seguro e o Michael recebe atendimentos médicos, enquanto a Selma pergunta sobre o seu tio. Eles não o encontraram em nenhum banco de dados do abrigo, mas encontraram o nome da namorada do Michael, que infelizmente estava morta. Quando a Selma finalmente é permitida ver o seu pai, ela o conforta e decide não contar a ele as más notícias.